Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, acabo de entrar no site da NET Vasco e tá lá formalizado o seguinte, melhor, tá lá fincado o seguinte: Vasco e demais clubes da Liga Forte União reiteram, o requerimento para que haja paralisação do Brasileiro. Acho isso um erro total do Vasco. O Vasco tem sua comunidade fincada, tem a sua sede, o seu campo fincado numa comunidade onde tudo ali ao redor respira Vasco, é uma fonte de renda para o pessoal dali, barreira de adjacências, Ano passado o Vasco brigou por isso, para reabrir a sede, para o Vasco voltar a jogar na sua sede e tal, para fazer dinheiro para esse pessoal. E não é só no Vasco não. Se você andar por aí, Piauí, Acre, Rondônia, paralisar o futebol significa tirar a fonte de renda de milhões de pessoas que dos jogos de futebol tiram esse seu sustento, Venda de produtos quaisquer, espetinhos, cerveja, refrigerantes, aluguel de mesas e cadeiras para eventos, Há um ganho direto e indireto, de gente que trabalha no futebol. Então, requerer aí, corroborar a paralisação do Brasileirão. Vasco é um erro, até porque o Vasco é feito de uma torcida bem mínima, A maioria, Vasco é o time do povo. Então não deveria, que em momento algum, como eu já falei em outros vídeos, apoiar a paralisação. Até porque ontem o Judiciário enviou ao Rio Grande do Sul 63 milhões, mais do que já foi arrecadado por civis, ou seja, sem ser ligado a alguma ONG, sem ser ligado a algum poder específico, judiciário, executivo ou legislativo, nada, civis comuns, já ajudaram bastante, vem ajudando. Acho que não é o momento disso aí. O Rio Grande do Sul está sendo ajudado, mas também não pode haver uma solidarização ao povo do Sul, que está sendo ajudado em detrimento do resto do país, que friso aqui, ganha o seu sustento disso aí. Às vezes um jogo de futebol mantém uma família durante uma semana inteira ou mais, porque ela ofere lá dinheiro do comércio. E o Brasil, notadamente o Rio de Janeiro, as cidadezinhas pequenas aí, são todas terciárias, ou seja, é comércio. Sua fonte não vem de agricultura, não vem de indústria, então é comércio. Então achei um erro aí do Vasco ficar ao lado desse pessoal aí, sendo que a gente tem uma comunidade muito pobre, precisa ser ajudada pelo Vasco, E não só os vascaínos, também tem gente que precisa dos jogos, O jogo do Flamengo hoje, por exemplo, e Corinthians, estão lá vendendo suas coisinhas, aí depois Fluminense, Botafogo, então acho um erro aí, Bom, mudando aqui de assunto, e pedindo desculpa aqui com a cachorrada que tem aqui do lado, mas não tem jeito, sempre aquela questão, de achar que você, ao criticar a 777, você está querendo voltar ao associativo, simplesmente isso, Recebi agora um comentário aqui bem ofensivo de um cara no YouTube dizendo: olha, você é isso, você é aquilo, xingamentos, porque eu sou contra a 777, sempre fui contra, porque o Vasco poderia ser gerido por dinheiro próprio, inclusive agora, essa questão que eles falam de sustentabilidade, autossustentabilidade a médio e longo prazo, nada mais é do que sanear o Vasco, e viver do dinheiro que o próprio Vasco faz, arrecada e, claro, gastando mais que recebe e pagando as despesas recorrentes aí que sempre tem, salário, contas de contratos firmados e tal, comida de jogadores, pagamento de jogadores, tributos, tudo isso aí entra num pacote só que tem que pagar. Então, a minha crítica era o seguinte: ninguém foi capaz de fazer isso, mas entregar para uma SAF desconhecida, que inclusive gasta dinheiros pra caramba e não faz um time, Vê o Bahia aí, cara, timaço do Bahia, Não deve ser, não foi decantada como uma SAF maior do que a do Vasco. A Vasco, em tese, recebeu mais dinheiros do que a SAF do Cruzeiro, por exemplo, até para venda, vendeu para o Ronaldo, agora ele vendeu para o tal do Pedrinho, e o Vasco continua sendo uma SAF que custou mais do que a própria SAF do Cruzeiro e a do Bahia. Então, criticar a 777 é querer que ela haja de forma legal. Inclusive é o seguinte: tirando falcatruas, fraudes, escândalos no mundo, que já daria para tirar o Vasco disso aí, que
uma marca atrelada a uma empresa com escândalos, é possível que você tire essa marca dessa empresa. Não é só isso que eu estou falando, né? Essa questão de escândalos e tal e tal. Se a 777 realmente fosse a dona do Vasco, não só para ganhar dinheiro, para investir, para disputar títulos e tal, ela não deixaria para aportar o que tem que aportar esse ano, salvo engano, 270 milhões, lá em setembro, e podendo prorrogar até outubro, né? 3 de outubro ou 2 de outubro, salvo engano, né? Sem medo aí de perder o futebol do Vasco. Ela poderia ter colocado na primeira janela, poderia ter colocado na segunda janela, né? E agora não, vai deixar só para colocar, talvez agora nessa janela, que já começa agora em junho, no finalzinho de maio, salvo engano, junho e julho. Então tem que contratar jogadores urgentes, senão o Vasco vai cair. E os caras ficam aí dizendo que não, vamos colocar aporte só em setembro, quando o contrato obriga. Então, quando você é um dono e não visa só lucro, visa também resultado desportivo, você poderia e deveria deixar o Vasco mais forte com contratações de colocando o aporte agora, pelo menos, para que nessa próxima janela agora, que não é a doméstica, né, que é a janela geral, lá para fora inclusive, pudesse fazer do Vasco um time mais forte. Mas ela quer realmente o que ela quer, né? E outra coisa, friso aqui, né? Fica uma luta entre os contra e os a favor, né, da 777. E hoje, né, saiu mais um vídeo do Fábio Azevedo, que é um dos defensores, deve estar ganhando dinheiro da 777, né? Porque parece que ele não é vascaíno, parece que ele não reclama que o aporte poderia ter sido feito antes. Não tem contrato, não foi feito assim, então tem que cumprir. Cara, então esse maluco não é vascaíno, porque o vascaíno realmente não está gostando nada disso, não. Os aportes, né? Se o Salgado fosse realmente Vasco, gostasse do Vasco, Duque Estrada, Osório, não teria assinado um contrato desse aí, que permite você pagar um dos aportes, né, o maior que vai ter esse ano agora, ano que vem acaba, no final do campeonato, né? No comecinho de outubro, para jogar outubro e novembro, já o Vasco poderia estar rebaixado, ou sem disputar nada, como há anos e anos e anos a gente vem aí vivendo assim. Então, o Fábio Azevedo dizer que o contrato foi assinado, tem que respeitar o contrato, o aporte é obrigatório só em setembro, o cara não é vascaíno, está recebendo alguma coisa da 777 e que se lixa aí, né? Se quiser processar quem quer que seja, tô nem aí, manda processo que a gente defende aqui. Agora, vascaíno ele não tem jeito, né? E mais, a questão toda, olha, o valor é 1,4 bilhão, nunca foi 1,4 bilhão, né? Esses caras todos aí, Salgadinho, né? Atenção vascaínos, atenção Salgadinhos, Fábio Azevedo, Mário Coelho, o rapaz agora aqui, que eu vou até envolvido com o Alexandre Matos, agora que eu esqueci o nome dele, Pedrosa, né? Todos a favor da 777, né? Não reclamando disso aí. Se fosse realmente vascaíno, estaria reclamando que outras coisas poderiam ser feitas, reclamando dinheiros gastos sem time. Venderam agora Marlon, Peck, não houve retorno de jogador no Vasco, esse dinheiro entrou lá no caixa deles, né? E eles estão felizes, né? Ou seja, o aporte entrou, salvo engano, entrou, né? Total aí, isso depende da demonstração contábil, se entrou realmente, dizem, a gente acredita, mas os valores da venda do Marlon Gomes e do Peck não virou aí resultado esportivo pra gente, entrou aí, inclusive para eles se pagarem, né? Adiantaram os aportes e as vendas que ele vem fazendo aqui do Vasco, eles se pagam, né? Então é muito triste você contar com uma situação dessa, né? E o Pedrinho sempre conheceu o contrato, né? Sempre conheceu o contrato, não há dúvida que não soubesse antes, que ele faz parte, amarelos e roxos, Pedrinho é amarelo, Salgado era roxo, ele fazia parte desse conglomerado aí e tinha contato com um contrato do Vasco. E esse contrato, inclusive, né, prevê que agora, a partir melhor, começou a prever que de janeiro para cá já poderia ter havido uma venda do Vasco pela SAF se ela integralizasse os 700 milhões totais pelo contrato de futebol. Então hoje ela não pode vender parte do Vasco, ela tem que integralizar, né? Não vai integralizar tudo esse ano e mais outro. Então ela não poderia vender o Vasco, a não ser depois que houvesse a integralização de 700 milhões, aí sim ela poderia vender o Vasco. Então não é uma válvula de escape dela aí. Se ela não conseguir
o aporte necessário para colocar agora até o dia 3 de outubro, limite, né? Porque o prazo mesmo é 3 de setembro, bateu o limite até 3 de outubro, ela vai perder o futebol aí, né? E eu acredito que ela não vai dar esse mole. Mas não pode vender, não pode ceder, porque assim tem uma cláusula contratual que diz que não há possibilidade de você vender a parte do Vasco até que você integralize aí os 700 milhões, como eu já falei aqui, né? E outra coisa, reiterando aqui, nunca foi 1,4 bilhões, sempre 700 milhões. Essa é a história, né? Bom, o Vasco está aí voltando novamente com aquela carga de Felipe Coutinho, Felipe Coutinho, Felipe Coutinho. E aí os caras ficam dizendo, né? Ah, vai ser um novo Alex Teixeira. Nem vou entrar nesse mérito. O que acontece é o seguinte, o pessoal pensa que o Felipe Coutinho é aquele lá atrás, inclusive da Copa do Mundo, né? Não é. É um jogador agora que não vai ter o preparo físico que exige o brasileiro, né? Jogar com pressão, intensidade, ele não vai rodar aqui, né? Ah, mas veio pra cá o fulano de tal, Beltrano, Cicrano, rodaram e tal. Se fossem gastar um dinheiro, traz ele para pagar salário. Agora, é difícil um jogador que vem há muito tempo aí sem se firmar em time algum. Qual o time que o Coutinho vem se firmando ao longo desses anos aí? Ao longo de uma década, time algum. Ele não se firma por quê? Porque não tem mais a intensidade, não tem mais aí entregar o que o futebol moderno quer, né? Atacar e compor a defesa também. Ele não tem essa situação mais, né? Bom, 777 aí fez o aporte no Everton, que todo mundo achava que não ia fazer, né? E o medo do Pedrinho é que não venha fazer o aporte no Vasco em setembro, por isso que ele pediu a garantia. Ninguém sabe se tem essa garantia exigível pelo contrato, né? Para garantir aí o Vasco em não oferecendo as garantias, a saída da 777. Mas mesmo que não haja uma garantia no contrato, há sim uma forma de você balizar o seguinte: seu juiz, olha, escândalo já fora, acontece isso, acontece aquilo, penhora de dinheiros, mudança do corpo de gestão, né? Troca no. Não gosto de anglicismo, né? A pessoa fica falando board, né? Troca no comando, não sei o que e tal. Pode haver uma garantia aí sendo obrigada de forma indireta, né? Já que a empresa está maculada mundialmente, isso aí é possível. Não só ferimento a uma cláusula contratual, e sim ferimento a uma cláusula macrocontratual referente ao desporto, ou mesmo alguma cláusula contratual que vá ferir aí a própria Constituição Nacional, né? Isso é possível. Então o contrato ele pode ser denunciado por infringência a ele ou por normas que existem, que balizam o contrato, e não obstante não estejam inseridas no corpo do contrato, né? Então é possível aí que a gente venha a ter o aporte da 777, porque aportou agora com o Everton, talvez aporte aí lá em setembro o valor que tem que aportar no Vasco, né? Mas isso não é o satisfatório, não é o suficiente. Pagar salário em dia é uma obrigação. E se vem uma empresa que gasta torta direito sem fazer um time, eu vou reclamar o tempo inteiro, vou reclamar até o final. Mesmo aí os bobões que não entendem que reclamar da 777 não significa trazer para o Vasco, querer que o Vasco volte ao associativo, né? E o argumento deles: olha, estaríamos com salários atrasados, na Série C e tal. Sim, não discordo de vocês, só que eu quero mais. Eu não quero só a 777 burocrática, fazendo só o que o contrato rege. Para quê? Para ganhar dinheiro, como vem ganhando da venda de jogadores nossos, que pagou os aportes que ela fez e ainda sobrou dinheiro aí, né? Muito mais grana. E tem agora o patrocínio da camisa, 115 milhões, podendo chegar até 115 milhões. Olho vivo aí, caso o pagamento seja à vista, ela coloque a mão no dinheiro e saia antes de integralizar o valor do Vasco aí, ou então saia antes de ano que vem, pagar os aportes aí. O último aporte que é o ano que vem. E para finalizar, Vasco e Vitória amanhã, mesmo em São Januário, o Vasco não tem um bom retrospecto contra o Vitória. O Vitória tem mais vitórias, né? Tá engraçado. Vitória tem mais vitórias que o Vasco ao longo dos anos. Então não vai ser um jogo fácil. Como a gente também pensou que ia ser um jogo fácil contra o Criciúma, foi 4-0. Jogo por jogo. O Vasco está ruim demais. A gente não sabe se vem no 3-4-3, no 4-3-3, no 4-4-2 nunca vem, né? No 3-5-2, a gente não sabe. Fica aqui esperando. Paê joga, Paê não joga, e blá blá blá, quem entra, não sei o quê. É muito complicado o Vascaíno agora pensar num bom resultado agora contra o Vitória em casa, e tomara que não tenha quebra-quebra, caso haja um tropeço, senão vão praticar aí autofagia, né? Ou seja,
perdeu o próprio mando de campo, né? Vamos jogar onde? Se já está ruim com estádio, quanto mais sem estádio, né? Se tem algum bobão aí dizendo assim, não, tem que quebrar mesmo, tem que não sei o que, não tem que quebrar nada, tem que quebrar nada, né? Inclusive, dá uma segurada nos protestos aí, porque se houver algum problema, que a 777 não abra a porta para entregar os jogadores aos Leões, já que ela, a 777, é responsável por esse futebol, assim como os associativos para trás eram responsáveis, por quê? Contrataram jogadores ruins, jogadores medianos, e quer cobrar do cara uma coisa melhor. Não vai acontecer, né? Eu escutei o Edmundo falando, né? Não, porque o Ramon Dias pegava um jogador 3, transformava em 5, o jogador 5 transforma em 7, o 7 transforma em 9. Isso não existe. Isso é uma besteira. Ninguém vai fazer do Cocão um grande meio de campo. Ninguém vai fazer do Galdames um grande meio de campo. Eles são volantes, no máximo, né? Não vão criar aí no lugar do Payet e muito menos do Paulinho, que também era o Paulinho era um meia que fazia a função de volante, não era um volante que fazia a função de meia. É diferente, né? Galdames é um volante que querem que ele faça a função de meia, não vai ser possível. Já pisou na área, já fez gol, tem até um bom passe, mas exigir que ele faça isso reiteradamente em todas as partidas, não vai ser. Ele vai fazer isso aí uma vez ou outra, de quando em vez ele vai acertar um passe, uma pifada, mas enquanto o Vasco não tiver um meia de ligação, e o Payet não é esse meia de ligação, tanto é que já disseram várias vezes que ele tem liberdade para jogar onde quiser, mas sempre se esconde lá na esquerda, tentando criar um terceiro terço por dentro, pela esquerda, mas nunca pelo meio, fazendo aquela ligação entre volância e meio de campo. Não é esse cara. Enquanto a gente não tivesse jogador, né, porque o Ramon Dias não queria. Vamos ver se agora se o próximo técnico vai querer, né, e qual o esquema que ele vai implantar no Vasco aí. E para finalizar aqui, né, já falei isso 2 vezes, mas é muito assunto do Vasco, né? Tanto o Álvaro Pacheco quanto o Pesolano são técnicos que me agradam, já falei isso aqui, né? Tem o perde ganha rápido demais, né? Aquela situação de você tentar retomar a bola em 5, 10 segundos, não conseguiu, se reagrupa, até como eu já falei aqui, né? Porque quando você perde a bola e em 5, 10 segundos você não consegue recuperá-la, esses caras que estão lá tentando recuperar a bola fazem falta em outras áreas do campo. E aí daí vem um reagrupamento. Ou seja, não retomou a bola em 5, 10 segundos, reagrupa esse pessoal, porque essa bola que está aqui com um que retomou a bola do Vasco, vai lançar para o outro lado, a gente vai ficar sem o cara que marca lá, o cara sem atua lá. Isso é fato, e o Vasco vem cometendo isso. Ou seja, o Vasco não tem um perde-ganha e às vezes não se reagrupa rapidamente. O máximo que ele faz é vir os volantes correndo para trás, invariavelmente os caras entram na área do Vasco, é pênalti ou infiltração nas costas, tanto do Paulo Henrique e do Piton, que jogam de ala e a gente não coloca 3 zagueiros ou 2 fixos para cobrir essa galera chegando. É muito complicado. Quem acompanha o futebol, quem entende um pouquinho, que tenta ler o jogo, vê que com o Ramon Dias estava ruim demais, era uma jogada de uma nota só, né? Retomava a bola no meio de campo, não tinha criação, bola para as pontas, chuveirinho, pegaram essa jogada manjada do Vasco, o Vasco parou de fazer gol, e ao contrário, porque tinham menos jogadores no meio de campo do Vasco, os contra-ataques eram por dentro e a gente levava aí gols por dentro, direto, à torta direita dos adversários, que sabiam que os nossos jogadores vinham marcando por fora e tinha um enorme buraco no centro, às vezes só com o Sforza ou Galdames, Sforza, Hugo Moura e tal. E aí com 2 zagueiros só, não 3, os caras corriam para trás, eram 4, 5 ou 6. Quem não lembra aí? Vasco e Criciúma. Às vezes tinham 6 na área do Vasco contra 2, 3, né? Os caras atacando contra a gente, na nossa área em São Januário, com 6 na área, a gente só com 2, os zagueiros, porque os volantes foram e não marcaram, os volantes não conseguiram voltar a tempo. Porque se você não tem gente no meio de campo, você não consegue marcar no meio de campo. O meio de campo serve para você perdeu a bola, retomar a bola com esses 5 aí no meio de campo, 5 ou 4, e também vai servir para você atacar. Porque quanto mais meio de campo você tiver, mais você ataca e mais você defende. Se tiver um buraco no meio de campo, você não tem como trazer rapidamente jogadores fora do meio de campo para recompor, e quando trouxer os jogadores, a bola está em outro lugar já, e o Vasco vem levando os gols que vem levando. Bom, se gostou do conteúdo, se inscreve aqui no meu canal Vasco Análise, sininho para receber as notificações. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.